Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Romanos 15, versículo 4. Olá, eu sou o Wagner, sou da Coordenação de Música e Liturgia do Sínodo Nordeste Gaúcho. E queremos acolher você neste 16º domingo após Pentecostes, para celebrar aqui conosco e com essa coordenação, aqui no templo da comunidade de 48 Baixa, em Lindolfo Collor, o templo mais antigo da ESLB, ainda em atividade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nos reunimos aqui em nome de Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, que reina hoje, ontem e para sempre. Amém. Quando nós nos achegamos diante de Deus, queremos fazer isso também em humildade e aproveitar a oportunidade de, diante dele, nosso Deus, pedir que ele perdoe os nossos pecados. E assim nós queremos fazer com o Salmo 51, os versículos 1 a 15, que assim diz: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme.
Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Amém. Uma vez que nós nos confessamos a Deus, Ele se volta para nós e também nos perdoa. Porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim eu posso anunciar que nós somos perdoados por Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos nos preparar para ouvir a palavra que está preparada para nós, que Deus tem preparado para ouvirmos. E assim nós queremos fazer em oração a Deus. Convido a nós reclinarmos as nossas cabeças. Bondoso e amado Deus, aqui estamos em Tua presença, sedentos por ouvir a Tua palavra. Assim, amado Deus, pedimos que Tu abras nossos corações e mentes, e que possamos, assim, amado Deus, ouvir a Tua palavra, entendê-la e também colocá-la em prática no nosso dia a dia. Sejamos, pois, como José, e assim levar a Tua palavra no nosso dia a dia através daquilo que realizamos no trabalho, na comunidade, no nosso lar. Assim, amado Deus, nos colocamos em Tua presença por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos ouvir o Santo Evangelho e para isso também vamos aclamar o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 Ouçamos o que está escrito no Evangelho de Mateus, o capítulo 18, os versículos 21 a 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados.
Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe deviam 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu perdão e por isso eu perdoei toda a sua dívida. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um que não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a palavra do Santo Evangelho. Irmãos e irmãs, que a graça e a misericórdia de nosso Deus esteja com cada um e cada uma de vocês neste momento do nosso culto. Todos e todas nós conhecemos a história de José do Egito, que se encontra narrada ali no livro do Gênesis. Eu vou fazer um pequeno resumo mesmo dessa história, só para relembrarmos. José era o filho mais novo do grande patriarca Jacó, antes de ser vendido por seus irmãos para ser escravo no Egito. Na escravidão, José sofreu muito. Inclusive, chegou a ser preso. Por ter a habilidade de decifrar sonhos, foi conseguindo galgar a simpatia de seus amos.
O auge das benesses recebidas por José foi quando, ao interpretar os sonhos do faraó, aquele sonho que tratava das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas cheias e das 7 espigas secas, sendo que as segundas devoravam as primeiras. Quando José interpretou este sonho do faraó, ele foi nomeado pelo faraó, como o governador de todo o Egito, para administrar aquele tempo de bonança. As 7 vacas gordas representavam 7 anos de bonança, as 7 espigas cheias também. E as 7 vacas magras, 7 espigas secas, representavam tempo de fome e miséria. Você lembra dessa história? Pois bem, o texto previsto como pregação para o nosso culto de hoje encontra-se no final da história de José, ali no capítulo 50, versículos 15 a 21 do livro do Gênesis. Vamos ler e ouvir esta passagem para sermos ajudados e ajudadas em nossa interpretação. Leio agora o texto. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Irmãos e irmãs, o coração do nosso texto é o perdão pleno. O perdão sem interesse e ambição de buscar benesses para si. Humanamente falando, e olhando com cuidado para a história de sofrimento de José, ele teria tudo para não querer perdoar seus irmãos, que o maltrataram, vendendo-o para ser escravo. No texto que acabamos de ler e ouvir, nós vemos o contrário. Nós vemos José perdoando. Ele os perdoa porque toda a sua vida foi de temor e amor a Deus. Em tudo José percebia Deus agindo, mesmo nos momentos de muito sofrimento e dor. Diante do medo, diante da angústia, diante do sofrimento, José não se desesperava, José orava. A resposta de José a seus irmãos nos versículos 19 e 20, que arrependidos imploram para serem tratados como seus criados, é profundamente coerente quanto ao temor e amor a Deus. Escutemos novamente estes versículos. Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Que maravilha esta resposta de José! A afirmativa de que Deus mudou o mal em bem é muito emblemática e precisa, porque de fato a ação sempre foi de Deus em toda a história de vida de José. Com esta compreensão da ação transformadora de Deus em sua vida, José se mostra como uma pessoa grata. Ele poderia muito bem xingar e brigar com Deus, gritando para todo mundo que Deus o abandonou, Deus o deixou órfão, desamparado,
a ver navios e com isso virar as costas para Deus. Sim, José poderia fazer isto, mas não, ele não o fez. José não agiu assim. Ao contrário, ele viu Deus agindo e por isso pôde dizer aos irmãos: Deus mudou o mal em bem. Esse entendimento de José percebo como sendo a mola propulsora para que ele perdoe os seus irmãos. Perdão. Que atitude nobre de quem se sabe amado e cuidado por Deus. Irmãs e irmãos, vejo José enquanto ser humano como o exemplar a ser imitado desta maneira de perdoar. Com o seu perdão, José soube resgatar a convivência familiar sadia, inclusiva e amorosa entre os seus irmãos. Certamente isso diz muito para os nossos dias, onde vemos muitas famílias destroçadas, muitas famílias aniquiladas e perdidas pela falta de perdão. Certamente isso diz muito para o nosso tempo, em que o ódio, a intriga, a falta de afeto e solidariedade vem assolando muitas de nossas famílias. Frente a isso eu pergunto: como podemos nos aproximar de José e com ele aprender a perdoar de forma plena? Repito, como podemos nos aproximar de José e com ele aprender a perdoar de forma plena? Creio que a resposta para essa pergunta só poderemos encontrar se deixarmos o nosso coração ser de carne e não de pedra. Creio que a resposta para essa pergunta só poderemos encontrar se enveredarmos pelo caminho da humildade e não da arrogância. Perdoar é ato sublime de quem enxerga a ação de Deus em primeiro lugar na sua vida. Foi isso o que Jesus Cristo nos mostrou e ensinou ali na cruz, quando disse, pedindo a Deus Pai: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Amém. Irmãos e irmãs, após Deus ter nos servido aqui com a sua palavra e através da pregação aqui realizada, vamos professar a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo para o mundo quem é o Deus que nós cremos e amamos e quem é o Deus que nós sabemos que nos ama. Juntos e juntas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. São as ruas da cidade, caminhos que ensinam, esperanças, tantos sonhos, desencontros, dores e solidão, mas podem também servir de caminhos de
qual comunidade já não cantou esse hino? Inúmeros são as bênçãos que Deus derrama sobre nós a partir da sua cruz. Convidamos os irmãos e irmãs para que neste final de semana orem e ofertam graciosamente para a missão do Sínodo da Amazônia. Somos 71 comunidades e 34 pontos de pregação em 5 estados brasileiros: Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Acre e Roraima. Vivemos e somos igreja em uma realidade urbana aqui na comunidade em Manaus, Amazonas. E também em realidade rural, como na paróquia Martim Lutero, com sede na linha 21 em Cacoal, Rondônia. Quilômetros nos separam, mas em Cristo somos um só corpo, unidos em fé. Através do testemunho do Evangelho, em gratidão e compromisso, damos glória e contamos o quanto Jesus já fez. Com a sua oferta é possível colocar em prática as metas missionárias de nossa igreja e assim vivermos uma igreja aberta que proclama o Evangelho, contextualizado em favor de todas as pessoas e da criação de Deus. Uma igreja atraente e acolhedora, que reflete e inclui a diversidade em suas comunidades. Convidamos você a se engajar nessa campanha. O valor arrecadado será destinado ao Fundo de Missão e Assistência Sinodal. É esse fundo que auxilia financeiramente a Paróquia do Vale Juruena, no Mato Grosso, a Paróquia Crescendo no Amor, em Ariquemes, Rondônia, a Comunidade de Boa Vista, em Roraima, a Comunidade de Porto Velho, em Rondônia, e a nossa comunidade de Manaus, no Amazonas. Apoiaremos a Associação Beneficente Escola para a Vida, manteremos ministros e ministras em campos de atividade ministerial com dificuldades financeiras, incentivaremos a formação na área da evangelização para todas as fases da vida. Fortalecer a caminhada de fé das comunidades da ESLB através da reflexão teológica, do seu testemunho e cuidado pastoral. Motivar, incentivar e dar condições para a criação de novos campos missionários. Através de sua oferta, agradeça a Deus e colabore com a missão no Sínodo da Amazônia. Que Deus abençoe a sua vida. Como batizadas e batizados, somos convidados também a fazer a nossa oração de intercessão. Com esperança e confiança no Trino Deus, nos colocamos então diante de Deus em oração. Deus de amor e cuidado, que nos amas assim como somos, agradecemos que mesmo em nossa fragilidade, podemos nos achegar em oração e assim testemunhar do teu amor e perdão para com todas as pessoas. Oramos por todas as pessoas batizadas para que de fato e diariamente se arrependam e se dispõem a ouvir e testemunhar teu amor e justiça. Ó Deus justo, temos tantas situações que deixam as pessoas e toda a tua criação ameaçada. Guerras, conflitos, agressões, mortes, discriminação, preconceitos. Pedimos, ó Deus, por justiça, por tolerância, por paz, amor e solidariedade. Conceda a todos nós coragem e um olhar de amor para construir um mundo mais digno e justo, mais inclusivo e fraterno, testemunhando esperança em ti, pois tu és santo e tens as palavras da vida eterna. Intercedemos, ó Deus, pelas pessoas, pelas famílias que estão passando por luto, por doenças ou por alguma dificuldade. Pedimos tua ajuda e cuidado e desperta em nós a solidariedade, sendo instrumentos de amor e cuidado. Intercedemos pela Igreja no mundo, pela ISLB, suas lideranças, ministros e ministras, concedendo alegria, sabedoria, perseverança, para auxiliar as comunidades em sua missão.
Pedimos pelas autoridades que governam nosso país, os estados e as cidades, que se empenhem por estruturas mais justas, éticas, para que todas as pessoas tenham vida digna. Receba, ó Deus eterno, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso Salvador. E tudo mais o que está em nosso coração, colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso culto para este 16º domingo após Pentecostes. Queremos deixar aqui a bênção de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor e bondoso Deus, de amor, de bondade e misericórdia, te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, sirvamos ao nosso Deus ao longo dos nossos dias. Amém.